volta com o segundo bloco do Beer for Devs, hoje especial em celebração ao Dia do Profissional de TI. Se você não assistiu a primeira parte, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ficar a par de tudo. E para a gente continuar, vamos falar sobre a importância de conhecer a linguagem da programação. Yara, você acha que a linguagem da programação vai ser a língua do futuro? Olha, acredito que muita coisa no futuro vai ser resolvida através de programação, sim. Mas para a gente pensar qual é a linguagem de programação do futuro, vai depender de qual é o problema do futuro. Então, eu diria que não tem uma linguagem do futuro. O que vocês acham, queridos? Bom, eu acho que a gente falou bastante de internet, a gente falou bastante de web aqui, né? E eu vou ter que falar, desculpa, mas para mim, eu acho que qualquer coisa que envolva a internet, navegadores, toda essa parte que a gente comentou aqui de evolução de dados e tudo mais, inclusive agora, eu acho que o JavaScript é uma dessas linguagens do presente e do futuro ainda, né? Eu acho que é uma linguagem não muito recente, mas se você for contabilizar assim, os anos de vida, ela pode ser considerada um pouco mais antiga, mas eu acho que a possibilidade e as novas oportunidades que você consegue hoje com o JavaScript talvez seja a linguagem de anos ainda que a gente vai ver aí operando aí no nosso meio de programação. Legal. Eu normalmente, apesar de estar com PHP, estar com Python, né, estar envolvido com diversas linguagens, comunidades assim, hoje até uma coisa que eu recomendo muito do pessoal começar com o JavaScript, que é o melhor entry point, assim, né? Putz, o que você precisa para desenvolver JavaScript? Qual que é o motor? Eu preciso instalar o quê? Você precisa ter um browser. Teoricamente, um browser todo mundo tem. Teoricamente. Aí, para a gente aprender, você tem tudo que você precisa para codificar. Você tem um console de desenvolvimento, você pode testar pequenos programas no próprio browser, você não precisa nem do editor. E hoje em dia até o próprio DevTools, né, seja no Chrome, no Firefox ou qualquer outro browser, né, a gente consegue desenvolver um pequeno programa com coloração de sintaxe, com autocomplete, ali no navegador mesmo. Então a gente não precisa de muito mais instalar as IDEs, instalar um editor muito específico para isso. Conforme a gente estava conversando, antes até da gravação, a gente estava falando sobre o JavaScript, o PHP, algumas linguagens ainda não tem, por exemplo, sobrecarga de operadores e outras coisas afins. Tem muito que evoluir ainda. Obviamente, já é uma linguagem que domina um monte de coisa, né? Domina browser, domina servidor, domina IoT também, né? A gente tem o Node-RED, né? Que permite que a gente trabalhe com placa de maker, né? De IoT mesmo. Mas assim, vocês encaram que seja a única linguagem que, por exemplo, tem um futuro promissor, ou vocês enxergam mais alguma que possa estar nesse futuro, né? Pensando nas diversas aplicações, seja os problemas que a gente vai ter no futuro. A gente falou um pouco de inteligência artificial, a gente falou de problemas mais domésticos, né? Do tipo, vamos ter que programar a lâmpada, o micro-ondas, etc. O que vocês acham? Eu acho que independente da linguagem, eu acho que vão aparecer muitas, ainda muitas vão surgir e muitas vão deixar de ser usadas, né, cair em desuso. Eu acho que as pessoas têm que ver a linguagem de programação como se fosse uma linguagem. Eu vou para a Rússia, eu quero me comunicar com o russo. Ou eu falo russo, ou ele tem que falar inglês e eu tenho que falar inglês. Então, se eu quero me comunicar com a máquina, se eu quero... A linguagem de programação é a sua comunicação com a máquina, né? Então, se eu quero programar a minha lâmpada, se eu quero programar meu micro-ondas, se eu quero interagir com coisas que são máquinas, né? Eu tenho que aprender alguma linguagem de programação. Eu não acho que... É que eu não gosto, na verdade, de JavaScript. Mas... Começou a treta! Então eu não vou falar que ela vai ser uma linguagem do futuro, mas... Independente se é JavaScript ou se é outra linguagem, isso aí eu nem conheço. Eu acho que muitas vão surgir e eu acho que mais importante do que uma linguagem X ou Y é você aprender a falar com a máquina, né? Você mudar a sua forma de ver o mundo e de se comunicar. Acho que isso que é importante, assim. Porque
Porque tendo isso, você aprende facilmente uma linguagem que surgir, né? Então, acho que eu acho que fica todo mundo querendo enterrar o Java. E, porque o Java... Mas, gente, o Java vai estar no futuro. Não vai ser possível liquidar tudo que a gente tem no planeta de Java, nem de C++, nem de C. Por mais que esse pessoal do JavaScript aqui esteja querendo fazer um plano de dominação global, né? Eu acho que muitas aplicações corporativas ainda vão estar em outras linguagens. Agora, acho que independente de qualquer coisa aqui, eu acho que de todos nós aqui tem uma pessoa que está entre nós aqui que faz uma linguagem. E eu me lembro muito bem de quando eu estava na faculdade e eu falei, nossa, mas eu quero fazer compiladores. E a minha professora falou, olha, o melhor lugar é o aeroporto, né? Porque aqui no Brasil não se faz linguagens. E aí a gente está aqui com a nossa Ellen, que faz uma linguagem brasileira, uma linguagem aqui da TOTUS. E eu acho que é um exemplo de que cada vez mais a gente vai ter linguagens específicas para resolver problemas específicos. Então eu acredito muito, por exemplo, em Python, cada vez mais ligado com toda a questão de data science. Eu acredito sim em JavaScript, com toda a questão de web, mas a gente tem outras linguagens para mobile, né? Então assim, vai ser difícil a gente pensar num mundo onde todas as aplicações para mobile vão ser desenvolvidas em JavaScript. Então, né, já teve algumas tentativas aí de fazer esses aplicativos. Então, eu acho que o futuro, ele é diverso em relação à linguagem. Então, como os problemas eles estão sendo cada vez mais diferentes, a gente vai cada vez mais falar, olha, para healthcare e para esse tipo de aplicação, a gente vai ter, né, para você fazer uma perna mecânica, você vai ter uma linguagem que responde melhor para real-time do que JavaScript e assim por diante. Então, acho que hoje nós, como desenvolvedores e desenvolvedoras, a gente está muito mais relacionado com qual é a oportunidade de mercado, com que área que eu quero trabalhar, do que exatamente a escolha pela linguagem, né? Acho que o mais importante é o problema que a gente está resolvendo de fato. Claro que é meio cômodo hoje, né, que eu tenho programado menos, eu trazer esse discurso e falar, pô, mas tem que resolver o problema de negócio, né, do que quem está no dia a dia, então não faz mais parte do meu dia a dia a programação e fica bem cômodo abrir mão de uma linguagem, a minha do coração é o Java, mas acho que cada vez mais a gente, como profissional de TI, a gente não está mais focado apenas na tecnologia. E o profissional de TI está cada vez mais perto do negócio. O profissional de teste está cada vez mais perto do negócio. E os profissionais de TI, de forma geral, estão cada vez mais próximos ao negócio e menos próximos somente à tecnologia pela tecnologia. Sim. Então, eu acredito bastante nessa diversidade aí de linguagens que vai ter no futuro, com a predominância de algumas. Com certeza, a gente fez a pesquisa no TDC de qual era a linguagem que as pessoas mais programavam e saiu o JavaScript. Eu acho que é claro mesmo isso que você está comentando hoje, de ter muitos desenvolvedores de JavaScript, mesmo porque o programador PHP programa em JavaScript, o programador Java programa em JavaScript, o Ruby programa em JavaScript, então acabou sendo uma linguagem que é programada por múltiplas comunidades. Então é quase como o inglês, né? Onde ali várias outras tribos vão se conectar através do JavaScript de alguma forma. Sim, exatamente quando eu digo que para mim é a linguagem do futuro, por todos esses pontos que vocês estão falando. Por ela tocar em vários mundos, a gente falou de mobile, com React Native e outros ports que a galera está planejando e tem feito. Para mercado, em termos práticos, hoje, aí eu não estou falando de futuro, talvez a gente possa fazer um exercício de timeline aqui, né? De daqui 50 anos é muito difícil, mas para um futuro, e para quem está assistindo a gente e quer aplicar em alguma linguagem, como acho que o Casimiro comentou, você dentro de JavaScript você tem N ramos para seguir por conta das possibilidades que você tem hoje, né? Então, como acho que completando o que você disse de cada um dos outros perfis de linguagem e pessoas que trabalham com outras linguagens aprendendo JavaScript como uma segunda linguagem, talvez, isso também facilitou, né, a gente pensar hoje nesse multiparadigma, né, e multi-ambientes também, né, então eu acho válido, só voltando no meu ponto, né, o que eu cria a polêmica ainda do JavaScript, é mais só pensar, acho que, principalmente, eu acho que comunidade de JavaScript no geral, pensar também que não é a bala de prata, realmente, né? Então,
Eu acho que cada linguagem atende a uma demanda específica mesmo. Quando a gente fala de multiprocessamento, quando a gente fala de velocidade, tem N linguagens que resolvem muito melhor que JavaScript, isso é fato. Mas em termos práticos de mercado, se alguém quiser realmente hoje ir para a área de programação e começar em uma área que tem mercado, tem demanda e ela toca em várias áreas de desenvolvimento, talvez seja a linguagem do futuro nesse sentido, assim, né? Java, né? Script. Eu vou matar o JavaScript. Posso Vai lá. fazer uma pergunta como um outsider, que não entende tanto, mas acho o assunto interessante. Você diz basicamente que o Java seria mais ou menos como o latim, em que você tem um latim vulgar, que dali deriva uma série de outras línguas, né? Você tem português, você tem espanhol, você tem italiano, francês, mas você tem como uma raiz etimológica o latim, que se perdeu, mas que deu origem a tantas outras. É mais ou menos nesse sentido. Você acha que o Java pode ser substituído, mas derivar outras línguas que sejam... Entende? Uhum. Fazendo comparativo com a Eu linguagem... viajei enquanto estava aqui. Um pouquinho. Gostei. Mas assim, Até o Java e o JavaScript. Né? eu diria assim, só não misturar o Java com o JavaScript, né? São linguagens completamente diferentes, apesar da sintaxe parecida. Mais ou menos assim. Mas assim, comparando com a língua, dá para dizer que, por exemplo, C é o latim mesmo, que é uma língua mais rica, que tem corpo, etc. E aí falar, por exemplo, no caso do JavaScript. JavaScript dá para falar que é o inglês, né? Ele está onipresente, você tem N aplicações, mas ele não é uma linguagem tão rica como, por exemplo, o próprio português, né? Que você tem tempo verbal, até porque você não sabe, né? Mas no caso, assim, o inglês está onipresente, tal qual o JavaScript também está onipresente. E aí você tem as linguagens derivadas. Essa é a minha visão. O que vocês acham? Concordo 100%. Acho que você exagerou no inglês, JavaScript. Falando sobre programação, então agora a gente vai pro momento polêmico do bloco. Peguei a referência também. Quem aí quer falar qual é a melhor linguagem de programação? Ele falou que era JavaScript. Eu quero saber como ele resolve os 1000 sabores de JavaScript frameworks que existem. Treta. Sabores, gostei dessa analogia aí, né? Concordo, Inclusive acabou de 100%. lançar mais um. Sim. Cada 15 segundos. Acho que só para explicar para quem está assistindo a gente, né? Os frameworks de JavaScript são realmente o grande ponto assim de discussão, né, nas comunidades, até em outras comunidades isso acaba afetando, porque como a gente comentou aqui, né, quem trabalha com outras linguagens acaba esbarrando num framework de JavaScript, pelo menos na vida, né, seja Angular, React, Vue.js, o saudoso Backbone, entre outros, eu não vou falar mais... Não muito no tempo não, cara. Eu não vou falar mais outros, senão eu vou entregar a idade, aí é meio chato. Mas enfim, eu acho que resolver isso não depende da linguagem. Esse é o meu ponto. Isso é independente da linguagem, porque o ponto de decisão para a escolha de um framework ele se baseia principalmente no que a gente falou aqui, no que ele resolve de negócio. Então a gente tem N tipos de frameworks resolvendo N tipos de problemas. O ponto é que, assim, existem alguns que fazem a mesma coisa, mas esse para mim acho que é o grande problema, talvez seja o ponto principal da tua pergunta, né? Frameworks que às vezes resolvem o mesmo tipo de problema de formas diferentes, e aí eu acho que é muito uma questão de evolução da comunidade como um todo, né? De saber que, eu acho que eu consigo resolver esse mesmo problema, por que eu estou criando uma nova ferramenta em vez de apoiar uma outra que já existe? Eu acho que isso é uma fase de amadurecimento que outras linguagens já passaram por isso, acho que o Java já passou por isso, o PHP, entre outras linguagens, e eu acho que a gente está caminhando para isso em passos talvez não tão rápidos, mas eu acho que a gente vai chegar talvez num consenso. Mas eu ainda não gosto desse lance de essa é a única escolha de framework para resolver um problema. Então, um ponto positivo talvez disso seja essa diversidade que a gente acabou de falar aqui, né? De coisas que eu consigo fazer com JavaScript usando diferentes frameworks mesmo. Tá bom. E aí, mais alguém? Olha aí, vamos ver. Você é o? Leandro Gomes. Leandro Gomes. Tudo bem, qual a sua pergunta, Leandro? Então, para um iniciante na linguagem, né, de programador, estou iniciando a faculdade agora, queria saber onde eu poderia estar me especializando melhor.
bomba para vocês, e agora? Eu acho muito interessante essa pergunta, que me lembra o último episódio aqui do Beer Dev, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então, quando a gente pergunta qual é a linguagem que eu devo fazer, ou como é que eu devo seguir a minha carreira, acho que está muito mais relacionado para onde você quer ir, né? Então, muitas vezes eu falo, dependendo onde a pessoa está, se você tem uma necessidade de começar a trabalhar rápido, por exemplo, de repente PHP pode ser uma boa, porque você consegue fazer sites rápidos, colocar uma coisa em produção. Meu sonho é trabalhar em grandes empresas, com projetos corporativos, eu quero ir para a área financeira e tudo mais. De repente Java vai ser uma solução que vai te dar uma empregabilidade mais legal do que outras linguagens. Se você tem paixão por desenvolvimento web e você quer trabalhar, né, como front-end, por exemplo, JavaScript também pode ser uma forma que te acelera rapidamente, traz para áreas como UX e como outras áreas que eu acho que estão numa tendência muito legal. Então, na verdade, essa questão da linguagem, até como a Ellen falou, ela é uma ferramenta, e depois que você aprender uma linguagem, você tem espaço para poder mudar e tomar outras decisões. Mas eu acredito bastante que se você está procurando empregabilidade em grandes empresas, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que o Java é uma tendência boa. Se você está procurando trabalhar em startups inovadoras, que a gente está com um ecossistema muito legal aqui no Brasil, talvez Ruby pode ser uma boa decisão, assim como JavaScript vai te abrir muitas outras portas. Se você tem interesse em trabalhar com desenvolvimento e abrir seu próprio negócio e, né, fazer uma série de sites e tudo isso, o PHP pode ser uma boa decisão. Então, acho que tem muito a ver com aonde você quer chegar, do que qual é a linguagem que você quer trabalhar. Talvez também um ponto de partida, né? Não só falando a linguagem, mas como muito a gente comentou bastante antes, né? De você ter a curiosidade, né? Você tem que saber minimamente começar saber programar, independente da linguagem, né? E aí ir atrás. Hoje a gente tem muito conteúdo online, né? Entregando a idade, né? 20 anos atrás ou mais, a gente não tinha tanto material online, não era tão fácil, a gente tinha que ir atrás de livro especificamente para codar no computador. Hoje você está com uma aba aberta no curso, outra aba aberta no editor online, né? Então, saber programar eu acho que é o fundamental, né? E saber aplicar qualquer linguagem, né? Ou ter o fundamento de programação para você se aplicar a alguma vaga, alguma coisa. E até escolha da linguagem, às vezes a gente pode até pensar no regional, né? Putz, você, sei lá, é do Sergipe. E às vezes o mercado lá no Sergipe não é de Java, de PHP, JavaScript, nada, né? Às vezes lá é Clojure, por exemplo, né? E aí você tem a escolha até um pouco pela tua realidade regional também. Ou fora do país também, né? Às vezes é o teu objetivo também. Senhorita EA? Thaís. Manda bala, Thaís. Bom, eu queria falar que a gente esqueceu, ou vocês esqueceram, mas a gente esqueceu de falar de uma linguagem que é bem importante, principalmente no mercado brasileiro. Alguém falou sobre mercado. É bastante importante, relevante, na verdade, no mercado brasileiro. Programadores da DVPL, programadores TL++, que é a evolução da DVPL, porque tem muito cliente TOTS, muito cliente que desenvolve nessa linguagem. Então, a gente esquece, pensa C#, pensa Java, não pensa DVPL, mas tem um mercado de trabalho amplo, porque tem vaga na TOTS, que é muito legal, e também tem muito mercado dos clientes TOTS. Então é bastante relevante a gente lembrar disso. A gente esquece disso quando está falando de universidade ensinando e tal, mas a gente tem um mercado bastante amplo quando a gente quer trabalhar com isso. Acho que era isso. Obrigada. Hashtag somos Totters! E assim nós encerramos o segundo bloco desse Beer for Devs especial, mas não sai daí que no próximo a gente vai tratar do Brasil inserido no mercado mundial. Aproveita, recarrega a sua cerveja, se liga aí e solta o som!